que é o Prolabore, como é que funciona. Se você estivesse executando esse papel que você executa numa outra empresa, qual seria o teu salário se você fosse funcionário? Desde que a empresa consiga pagar esse valor. Se você trata o caixa da empresa como se fosse o teu bolso, você não tá fazendo tão bem assim pra tua empresa. Muito comum, Rô, a pessoa virar pra mim e falar assim, pô, minha empresa não dá lucro. É quando você vai analisar, na verdade, a empresa dá lucro. Ele que tá gastando muito. Na verdade, assim, a empresa dá lucro e o dono dá prejuízo pra empresa. O que seria o mundo ideal, Rô? Quando o cara começa uma empresa, ele começar a empresa com capital de giro para 6 meses. Ele tem que ter um capital de giro pro caixa da empresa e ele tem que ter um capital de giro pessoal. Mas a gente sabe que na prática o dono da empresa, ele começa a empresa, ele não tem nenhum capital de giro para gerir a empresa, enquanto a empresa não atinge o ponto de equilíbrio e não dá lucro. E tá tudo certo. Vamos que vamos, faz. Vamos que vamos, né? A gente fala que a ignorância é uma bênção, né? Na fé, na coragem, na força de trabalho. Vai acabando dando certo. Vai dando certo, né? E tá tudo bem. Fez isso no começo, tá? Mas depois que você sabe como que é e você pode resolver isso, não pode continuar fazendo. Isso. Então, primeira coisa, as suas despesas pessoais. E o que eu incluo? O que eu vejo muitos empresários fazendo? Eu já fiz isso. Eu gosto de ver você falando de mentalidade, cara. E é importantíssimo, né? A mentalidade é que vai fazer a grande diferença, né? Qual que é a mentalidade que a gente tem que adotar? Você lembra que eu falei que é o caminho do meio? É o caminho do não meio. É só porque eu mereço o que eu vou fazer, mas também eu não vou viver também uma vida miserável eternamente tendo condições de ter uma vida melhor. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dona ou dono de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. E eu sou Marcelo Germano. Ó que legal aqui, hoje tô com um convidado mais do que especial. Meu fã número 1, Marcelo Germano. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bem polêmico. Cara, é mais do que o que a gente imagina. Os sócios, dono de empresa, têm dúvidas sobre como fazer distribuição de lucro, como que se paga o salário, qual como que é o que Prolabore, calcula, quanto né? calcula o Prolabore. Como que a gente sabe como fazer isso? Então nós vamos tentar aqui, né, esmiuçar todos os detalhes aqui dentro do que a gente faz, do que a gente pratica, do nosso conhecimento e trazer para você aqui. Então a pergunta que fica, né? Você sabe de verdade quanto você custa para a sua empresa? Não quanto você quer ganhar, é quanto você acha que você merece, é quanto você realmente custa. A maioria dos empresários nunca faz essa conta ou nunca fez essa conta, não sabe exatamente. Então, simplesmente vão tirando dinheiro aí conforme vem a necessidade, conforme a vontade, sem nenhum critério. Isso é um problema. E aí, você sabe o que acontece depois? A empresa acaba virando refém do estilo de vida do dono da empresa. Então, precisa pagar a escola do filho, tira da empresa, né? Quer trocar de carro, tira da empresa. E o negócio fica ali, sangrando. Então, hoje nós vamos falar aqui de Prolabore, né? Como definir esses limites, como criar disciplina e para você parar de gerar risco para o crescimento do teu negócio. Então, vem com a gente aqui, porque tá começando mais um episódio. Certo, meu fã? É isso aí. Vamos para cima? Isso aí, vamos para cima. Vamos para cima. Então, vou começar aqui pedindo para você explicar com detalhe, né? O que é o Prolabore, como é que funciona, para depois a gente entender de onde ele vem, como calcula e os próximos detalhes aí. Legal, Rô. Então eu queria pedir para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente tanto no YouTube quanto no Spotify ou que está só ouvindo e dirigindo no trânsito, eu queria que você comentasse aqui como que você faz hoje a sua distribuição de Prolabore ou a sua distribuição de lucro, né? O teu pagamento de Prolabore e a sua distribuição de lucro. Porque essa é uma pergunta recorrente, tá? É uma pergunta recorrente. E aí a gente vai entender o seguinte: é amador, por parte do empresário, misturar conta pessoa física com conta pessoa jurídica. Mas, por mais que eu já fale isso há mais de 10 anos na internet, né, as pessoas continuam misturando. Então, a gente entende que existem alguns momentos de transição ou o empresário ele demora para tomar a decisão de separar conta pessoa física e conta pessoa jurídica, né? E se você está misturando conta pessoa física com conta pessoa jurídica, se você trata o caixa da empresa como se fosse o teu bolso da pessoa física, você não está fazendo tão bem assim para a tua empresa. Talvez você não tenha clareza dos números e talvez você mascare os resultados da sua empresa. Muito comum, Rô, a pessoa virar para mim e falar assim, pô, minha empresa não dá lucro. Tô cansado. Verdade. E não dá lucro. Aí quando você vai analisar, na verdade, a empresa dá lucro. Ele que tá gastando muito. Ele que tá gastando muito, né? Na verdade, assim, a empresa dá lucro e o dono dá prejuízo para a empresa, né? Porque existem donos de empresa, e talvez você que esteja me ouvindo seja um desses, então receba com bastante carinho o que eu vou falar. Existem dono da empresa que acha que o dono pode fazer o que ele quiser, né? Eu tenho um caso de um cliente nosso que, enfim, eram sócios, né? E aí o sócio queria comprar um caminhão. E aí
chegou lá e mostrou o caixa da empresa, mostrou o plano orçamentário. Falou, cara, não dá para comprar o caminhão. Aí o sócio virou e falou assim, de que adianta ser dono de uma empresa se eu não posso comprar o caminhão que eu quero? Então, é uma confusão de meios e fins, né? É uma confusão de não saber exatamente para que serve o dinheiro da empresa. E aí ele usa a vaidade dele para fazer a gestão do que ele vai comprar em termos de ativos e equipamentos, né? Então, se você está cometendo esse tipo de erro, presta bastante atenção aqui. Se você conhece alguém que comete esse tipo de erro, se teu sócio comete esse tipo de erro, caminha o podcast para ele. Já aproveita para curtir, seguir o canal se você não segue, curtir esse episódio e encaminhar para mais pessoas, porque aí o YouTube, o Spotify, ele entrega para mais pessoas, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que você tem que ter consciência, eu sei que você já sabe disso, e a gente tem uma frase dentro do programa EAG que é: saber e não fazer ainda é não saber. Você pode saber, mas se você não faz, você não sabe, né? Você pode ter informação, mas se no dia a dia você não pratica, você não sabe, tá? Você só tem a informação, porque a informação sem aplicação, ela é inútil, não serve para nada. A informação aplicada de maneira correta, ela te traz sabedoria, e a sabedoria é que vai virar teu jogo no final do dia, tá? Então vamos lá, ó. Dono de empresa. Quando você começa uma empresa, é muito comum, eu acho que 90% dos empresários vão misturar pessoa física com pessoa jurídica, né? E, enfim, é o que é. A gente vai ter que lidar com isso. A maioria mistura pessoa física com pessoa jurídica. O que seria o mundo ideal, Rô? Quando o cara começa uma empresa, ele começar a empresa com capital de giro para 6 meses. E aí ele estimar que ele vai atingir o ponto de equilíbrio da empresa em 6 meses. Ele tem que ter um capital de giro para o caixa da empresa e ele tem que ter um capital de giro pessoal, porque nesses 6 meses a empresa não vai estar dando lucro, então ele não vai distribuir lucro. E nesses 6 meses, se a empresa não está dando lucro, talvez não esteja, tem empresa que sim, tem empresa que não, né? Ele não vai nem pagar pro labore. Então ele precisa garantir as contas pessoais com dinheiro próprio, né? Até ele chegar num ponto de equilíbrio onde a empresa começa a ter lucro, começa a dar resultado e ele pode pagar pro labore e distribuir esse resultado, beleza? Mas a gente sabe que na prática o dono da empresa, ele começa a empresa, ele não tem nem o capital de giro para gerir a empresa e não tem nem o capital de giro pessoal para segurar as pontas enquanto a empresa não atinge o ponto de equilíbrio e não dá lucro. E tá tudo certo, vamos que vamos, faz. Vamos que vamos, né? A gente fala que a ignorância é uma bênção, né? Na fé, na coragem, na força de trabalho. Vai acabando dando certo. Vai dando certo, né? E tá tudo bem, fez isso no começo, tá, mas depois que você sabe como que é e você pode resolver isso, não pode continuar fazendo. Isso. Então, primeira coisa, as suas despesas pessoais. E o que eu incluo? O que eu vejo muitos empresários fazendo? Eu já fiz isso, né? Ele paga a escola dos filhos no boleto, no caixa da empresa. Ele paga da conta da pessoa jurídica. Ele paga o boleto da escola dos filhos, ele paga o boleto da prestação do carro dele, ele paga o boleto da prestação da casa, às vezes, tudo com dinheiro da empresa. Se você faz isso na sua empresa, você corre sério risco de amanhã, mais cedo ou mais tarde, você tomar uma fiscalização, ser multado, enfim. Você corre esse risco, tá? Porque ele Marcelo, recebe aquela nunca ouvi orientação, ninguém... né? Isso. Vou colocar as despesas na conta da empresa. Não é bem essa orientação que o contador dá. Não é você colocar suas despesas pessoais, né? Não, separar. Tem que separar. O que é pessoa física e pessoa jurídica. Então, qual que é o melhor dos mundos? Você vai estabelecer um prolabore, uma distribuição de lucro, e o lucro você só distribui quando tem, eu vou explicar isso. E aí, com base no que você estabelece no acordo de sócios, faz um acordo de sócios, estabelece isso, você paga o prolabore e você distribui o lucro. E com esse dinheiro do prolabore e do lucro, que você deposita na sua conta, você vai pagar todas as despesas pessoais. Escola do filho, compra do supermercado, prestação do teu carro, prestação da sua casa. É você que paga, não é a empresa que paga, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que entender, separar a conta pessoal. Marcelo, mas como eu faço? É impossível fazer isso, né? A empresa não tem previsibilidade. No dia que entra dinheiro, eu distribuo. Quando não entra, né? Separa, simplesmente separa. É muito simples, né? Você não ficar com muito diálogo interno, você separa. Determina qual que é o teu prolabore, determina como que você vai distribuir lucro, e aí no dia tal você distribui o prolabore, no dia tal você paga o prolabore, no dia tal você distribui lucro. E aí a partir desse dinheiro você faz a gestão da sua vida financeira pessoal. Não mistura a gestão da sua vida financeira pessoal com a gestão da vida financeira da empresa, tá? Então vamos lá. Quais são as condições para você poder distribuir um prolabore, tá? O prolabore, até por lei, se você tem um CNPJ, você precisa distribuir prolabore todo mês, no mínimo um salário mínimo, tá? Em cima do prolabore, quando você distribui o prolabore, você tem encargos, tá?
Já na distribuição de lucro, a partir do ano que vem você vai pagar imposto de renda, dependendo do valor, você vai pagar imposto de renda, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Mas até o final desse ano você não paga imposto sobre dividendos. Você distribui ele para tua conta, ele cai limpinho na tua conta, você não vai pagar imposto sobre isso. Sobre o Prolabore. Prolabore você vai pagar INSS e vai pagar imposto de renda igual todo trabalhador paga, tá? Então você vai pagar INSS e imposto de renda. O INSS é para garantir uma aposentadoria, que eu não acredito que vai acontecer. No dia que você for aposentar, eles vão negar a sua aposentadoria, porque você é um vilão no final do dia, né? Então o vilão não merece a aposentadoria, né? Mas você paga INSS, você não paga fundo de garantia, então o empresário ele não paga, o fundo de garantia é exclusivo para CLT. Então, apesar de você ter os mesmos encargos de CLT, você não tem os mesmos benefícios de CLT. E aí você vai pagar o INSS, você na pessoa física, você paga 11% de INSS sobre o valor do teu Prolabore. Se o valor do seu Prolabore for acima de uma faixa tributável, você vai pagar imposto de renda sobre o Prolabore. E a empresa paga 20% de INSS. Então, imagina que você vai distribuir um Prolabore de R$5.000, você vai pagar 27,5% de imposto de renda sobre esse valor. Você vai pagar 11% sobre esse valor de INSS, você vai sair do teu bolso e a empresa vai pagar 20%. Ou seja, se você tem um Prolabore de 5, tira 11%, você vai pagar 550 de INSS, tira 27,5%, você vai pagar R$1.000 e tantos ali de imposto de renda, você vai colocar, vai cair na tua conta limpo, vai cair R$3.500. E a empresa, ela vai pagar ainda mais 20% de INSS, ou seja, a empresa vai pagar mais R$2.000. A empresa paga 6, você recebe 3 e pouquinho, né? Quando você distribui o Prolabore. Por isso, muitos empresários eles utilizam uma estratégia muito simples, tá? Que é, ele paga um Prolabore de um salário mínimo, né? Se ele tiver uma empresa só, se ele tiver 5 empresas igual a gente, eu pago 5 Prolabores nas empresas, é obrigado a pagar um Prolabore, né? Enfim, você paga 5 e aí você já entra numa faixa tributável do Prolabore, beleza? Esse é o Prolabore, você determina. Marcelo, como eu calculo o Prolabore? É lógico, se eu for falar de uma maneira muito simples, o Prolabore poxa, se você estivesse executando esse papel que você executa numa outra empresa do mesmo porte, do mesmo tamanho, qual seria o teu salário se você fosse funcionário? Mais ou menos esse pode ser o parâmetro para você calcular o seu Prolabore. Desde que a empresa consiga pagar esse valor. Porque se a empresa não conseguir pagar esse valor, não adianta porque não gerou o resultado. Então, além de determinar um valor de acordo com o salário do mercado daquele executivo que ocupa o papel de executivo ou CEO numa pequena e média empresa, você pode determinar teu Prolabore. Porém, ao fazer isso, você vai entender que você vai pagar imposto de renda, você vai entender que você vai pagar INSS, tá? E a empresa também vai pagar INSS. Então, a maioria dos empresários, eles optam por fazer de uma maneira legal, distribui o Prolabore no valor mínimo, que é um salário mínimo, e o restante distribui como distribuição de lucros e dividendos. É assim que a maioria dos empresários fazem, ele é um procedimento legal. Então, a pergunta que as pessoas fazem no final do dia é como determinar meu Prolabore ou como determinar a minha retirada, beleza? Tem 2 maneiras de você fazer isso, tá? Ou 3, né? A primeira coisa é a empresa tem que dar resultado. Se a empresa der resultado, você, junto com seus sócios, você senta, faz um acordo de sócios, faz um acordo de sócios, e no acordo de sócios você determina, olha, se a empresa gerar lucro, nós vamos distribuir do lucro gerado da empresa um valor X para os sócios. E o outro valor Y, ele vai ser reinvestido na empresa para a empresa começar a crescer, para a empresa continuar a crescer. Se a empresa está em fase de crescimento, está em fase de crescimento acelerado, a minha recomendação para você é que você distribua o mínimo possível para você garantir a sua sobrevivência e reinvista todo o restante no caixa da empresa, porque muitas vezes a gente vai ter um CPF fraco, mas uma empresa rica. Para depois, no futuro, você ter um CNPJ rico para ter um CPF rico também. Essa é a recomendação. Só que muitos empresários fazem o contrário. Eles têm um CPF rico, eles vivem
num estilo de vida do CPF rico, mas o CNPJ está sendo enfraquecido por conta de decisões ruins. Então, primeira coisa, você tem que estabelecer qual é a tua meta de faturamento, acima do ponto de equilíbrio, qual o percentual de lucro você quer atingir na tua empresa, e aí você vai ter que fazer as suas metas, os seus planos de ação, executar seus planos de ações para que você consiga atingir aquele resultado e gere aquele lucro. E aí você coloca, olha, por exemplo, a gente vai ter que faturar 500 mil com 30% de margem. 500 mil com 30% de margem vai dar 150 mil do lucro. Do lucro eu vou distribuir 25% entre os sócios. Então, de 150 mil eu vou distribuir lá 25% de 150 mil. Faz as contas aí, vai 35. Dar 37 e uns quebradinhos. 37.500. 37.500. Dos 37.500 são 2 sócios, é meio a meio sócios, então vai 19.500 para cada sócio. Aí os outros 75%, a gente reinveste na empresa porque precisa reinvestir na empresa para a empresa começar a crescer, sabe? Então, basicamente, você pode fazer dessa maneira, 25% de lucro. Não, Marcelo, minha empresa já está estável, estou com bastante tempo no mercado, a nossa previsibilidade está boa, a gente já tem todas as máquinas que a gente precisa, todos os equipamentos, a empresa não está exigindo muito aporte de capital, não está exigindo esse reinvestimento, então eu vou distribuir 50% e os 50% eu reinvisto. Então, beleza, você faturou lá seus 500 mil reais, deixou 30% de lucro. 30% de lucro, gente, eu estou falando aqui como um exemplo. A maioria das empresas não deixam 30% de margem, acredita. Se você está me ouvindo e você é empresário, tá? Você sabe que é difícil deixar 30%. Alguns tipos de empresa, como empresas de serviço, empresas de tecnologia, às vezes deixam, e alguns tipos de empresa não deixam, tá? E tem muita empresa que ela tem capital intensivo, então você precisa ter muitas máquinas e equipamentos, e aí a margem de lucro é alta, mas você tem que estar sempre reinvestindo em novas máquinas, em novos equipamentos, para poder manter. Então não dá para você tirar todo o dinheiro e sangrar a empresa, né? Então existe... algumas empresas que têm margem muito boa, mas tem uma necessidade de reinvestimento também muito alto, tá? Então você tem que equilibrar essas coisas, né? Tem empresas que têm margem menor, mas não tem uma necessidade de ficar reinvestindo dinheiro na empresa, tá? Ou não tem necessidade de investir em grande volume, em grande quantidade. Então você vai ter que saber fazer um balanço disso, né? A minha recomendação, 25% você distribui, dependendo da fase da tua empresa, 75% você reinveste na empresa, tá? A empresa já está estável, distribui 50% e mantém 50% no caixa da empresa. Dessa maneira você vai ter uma empresa rica e você vai ter um CPF fortalecido. Porém, né, o que determina não é a tua vontade, o que determina é o resultado que você entrega como empresário. Como empresário, você tem que entregar resultado, né? Então você tem que estabelecer suas metas, você tem que bater suas metas, não só de faturamento, mas suas metas de lucro. Para isso você tem que saber quais são os canais de aquisição, né, quem é que está no comercial, como que você faz para vender mais, como você diminui custo para você sobrar mais dinheiro no final do dia, tá? Aí a gente tem todo um mecanismo ali dentro do programa EAG que a gente chama o Alavanque Seus Lucros, que a gente ensina para a pessoa como que ela faz para aumentar a margem e gerar mais caixa. Mas você, como empresário, você tem que ter como meta, como objetivo, aumentar a margem e gerar caixa, aumentar a margem e gerar caixa. Todo dia você acorda perseguindo o resultado de aumentar margem e gerar caixa, beleza? É legal que você pegou nesse ponto aqui, porque tem uma pergunta que de vez em quando eu recebo aqui, eu acho bem interessante. A pergunta é assim, né? Pô, mas eu sou o dono, por que eu não posso decidir o que eu vou fazer? Eu quero que você fale sobre isso. Na minha opinião, sim, ele pode decidir. Inclusive, ele pode decidir fazer do jeito errado e arcar com as consequências para isso. O grande problema é que a gente é o dono. Se a gente tomar a decisão errada, é a gente que vai arcar com toda a consequência, né? Então, eu queria que você respondesse. Então, vamos lá. Vamos lá. Isso daí tem que trabalhar um pouco de mentalidade, porque a primeira resistência que eu vejo quando eu converso com os empresários, eu falo, Marcelo, é impossível. É impossível fazer isso. Você não entende a minha realidade. Cara, eu entendo. Eu entendo a tua realidade. Não é impossível fazer isso. Você tem que tomar decisões e a qualidade dos seus resultados, ela está diretamente ligada à qualidade das decisões que você toma. Então, se você tomar a decisão de criar um CNPJ forte e depois você enriquecer o seu CPF, é uma boa decisão. Se você tomar a decisão de ter um CNPJ fraco, tá? Para você fortalecer seu CPF, pode ser que no futuro seu CPF esteja totalmente enfraquecido porque o teu CNPJ está enfraquecido. Então, é a qualidade das decisões que a gente toma. Respondendo a tua pergunta, Rô, sobre eu sou dono da empresa, eu não posso decidir o que você fazer? Poder, meu amigo, você pode fazer o que você quiser.
A pergunta é, será que você deve fazer isso? Essa é a pergunta. Porque poder como dono da empresa, você pode ir lá agora, nesse exato momento, vai lá ver quanto tem na tua conta e saca todo o dinheiro e deposita na tua conta pessoa física. Você pode fazer isso. Você é o dono da empresa, você pode fazer isso. Só que amanhã você tem boleto para pagar, né? E aí, você vai pagar o boleto amanhã? Como que você vai fazer? Então, poder, você pode tudo, né? A pergunta não é se você pode, a pergunta é, você deve fazer tudo, né? Eu posso comer quantos sorvetes eu quiser. Eu posso comer quantas sobremesas eu quiser. Eu posso tomar a quantidade de álcool que eu quiser. A pergunta é, será que eu devo comer todas as sobremesas que eu quero? Tá chegando Natal. Eu posso comer um panetone por dia. Eu posso comer 2 panetones por dia. Será que eu devo comer um panetone por dia? Será que eu devo comer 2 panetones por dia? Depende do objetivo. Depende do objetivo. Se o meu objetivo é saúde, poxa, eu não devo comer 2 panetones por dia. Se o teu objetivo é enriquecer, você não deve fazer isso, né? Tira a vaidade de lado, tira o ego do lado, faz o que é certo, né? Mas tudo bem. Existe na psicologia um conceito que fala gratificação antecipada. Qual que é o problema do ser humano? O ser humano está sempre querendo antecipar as gratificações. Inclusive, existe um experimento, que é o experimento do marshmallow, né? Que é um experimento que fizeram, colocaram crianças de 2, 3, 4 anos de idade, colocaram elas numa sala, mostraram o marshmallow para elas, e aí falaram para elas, olha, o tio vai sair, né? Ou a tia vai sair, e se quando eu voltar, você não tiver comido esse marshmallow, você ganha 2. Em vez de comer um só, você vai comer 2. Então, nesse experimento, algumas crianças não conseguiam resistir e comiam o marshmallow. Algumas crianças conseguiam resistir para ter a recompensa de ter 2 marshmallow, tá? Moral de história, fizeram um acompanhamento dessas crianças ao longo de anos e entenderam que as crianças que não resistiram e comeram marshmallow logo de cara, no futuro, né, depois no acompanhamento, essas pessoas tinham menos resultados na vida pessoal, na vida financeira, na vida profissional. E as pessoas que resistiram, esperando, né, para poder ganhar o dobro, essas pessoas, depois, profissionalmente falando, pessoalmente falando, elas tinham mais resultado, tá? Então, o teu resultado, ele é fruto de um pensamento, ele é fruto de um jeito de pensar, de agir e de sentir, tá? Então, se você sente que você merece tudo, se você pensa que você merece tudo, e você age dessa maneira como se você merecesse tudo, mesmo que na hora errada, você vai ter consequências disso, porque tudo tem consequência. Agora, se você utiliza a prudência, né? Eu sempre gosto de falar, né? Depois que eu comecei a estudar sobre virtudes, o Aristóteles fala, quando vai falar de virtudes, né? A virtude está no caminho do meio, né? Não está no extremo. Tem pessoas que antecipam todas as gratificações e querem viver hoje o que é para viver daqui 1 ano, ou daqui 2, ou daqui 4. Quer viver hoje, porque antecipa todas as gratificações. Esse é um extremo, tá? Então, isso é imprudência. E aí você tem um outro extremo da prudência, que é o cara não faz nada. Ele tá sempre juntando dinheiro, não viaja, não aproveita a vida, não curte, não se diverte, não compra uma roupa legal, não almoça num restaurante legal e não faz uma viagem legal. Esse é o outro extremo. Cara, a virtude não tá nem um extremo nem o outro. A virtude tá no meio. Um caminho do meio, onde eu consigo entender o que é bom pro negócio, que é bom para mim, e eu ir nessa trilha. A partir do momento que eu descambo para um lado ou descambo para o outro, né, eu saí do caminho da virtude e da prudência e posso me tornar ou um mão fechada, ranzinza, né, que não aproveita a vida, vai construir uma fortuna, mas não vai aproveitar nada. Cara, a vida é para ser aproveitado em vida. A vida não é para ser aproveitada depois que você morre, até porque depois que você morreu você não aproveita nada. Por outro lado, não dá para você aproveitar tudo agora, né? Você tem que aproveitar cada coisa no seu tempo. A gente vê muito na internet, principalmente o Joel falando que lá na frente a conta fecha, né? Então, se você tiver prudência, lá na frente a conta fecha. Se você for imprudente, lá na frente a conta não fecha, né? Você tem que entender isso. Para um lado ou para o outro. Se você não gastar nada e juntar tudo e não viajar, negar para os seus filhos todos os direitos que eles têm, né? Cara, lá na frente isso daí vai te cobrar um preço. Mas também se você sair gastando tudo, feito louco, lá na frente vai te cobrar um preço. Então, sim, você pode fazer o que você quiser. A pergunta é, será que você deve? Então, o que você vai fazer? Poxa, tem empresário que fatura 100 mil reais por mês e deixa 20 mil de lucro. Cara, dá para ele tirar os 20 mil da empresa? Cara, o cara que fatura 20, que fatura 100, deixa 20 de lucro, tira 100, tira 20, porque trabalha pra caramba, porque não sei o quê.
vai comprometer o resultado futuro da empresa. Muito provavelmente a empresa não vai ter fôlego, né? Não vai ter fôlego. Se passar por alguma turbulência, toda a empresa, sem exceção, passa por turbulência. Se passar por turbulência, essa pessoa vai ser obrigada a ir no banco pegar dinheiro emprestado num juros com a taxa Selic a 15%. Eu não acho que é uma boa ideia, tá? Então, se você puder usar a sua prudência para isso, vai facilitar. E outra coisa, né? Não use a sua vaidade para fazer as coisas da empresa, né? De acordo com a fase que você está, com o momento que você está e com o resultado que você está, você toma as decisões de acordo com o momento. Então, cara, você tá bombando, teu negócio tá bombando, cresceu, te deixa muita margem e você quer comprar lá uma cadeira Herman Miller, né? Igual a nossa que a gente tem ali. Beleza, você pode comprar. Agora, poxa, você não tá tendo resultado, né? Não tá tendo resultado. A empresa não tá nessa fase toda. Não compra a cadeira Herman Miller, compra outra cadeira. Compra outra cadeira, mais barato. Na hora certa você compra essa cadeira. Então, cuidado com a vaidade, cuidado com o ego, né? As coisas vão acontecendo. Quem está trabalhando, quem está estabelecendo meta, quem está buscando o resultado, uma hora o resultado vem, uma hora você vai poder olhar e falar, bom, agora eu vou olhar mais para a pessoa física, porque a pessoa jurídica já está garantida, está com caixa forte, tenho 6 meses de conta paga na pessoa jurídica, estou com caixa forte, agora deixa eu fortalecer a minha pessoa física. O que eu recomendo? Dentro do que você faz na sua empresa, se você tiver 6 meses de caixa, tá? Você já pode ser mais ousado na distribuição para a pessoa física. Poxa, eu preciso de 60 mil para girar meu mês. Você está com 360 entre aplicações, o dinheiro que está no estoque, o dinheiro do capital de giro, está com 360 mil ali, beleza, já está na hora de você já pode olhar e falar, agora eu posso distribuir um pouquinho mais para a pessoa física, é lógico, dependendo dos seus planos de investimento. Se nos seus planos de investimento você não tem investimentos tão grandes, não tem máquina para comprar, não tem uma loja nova para abrir, você pode distribuir para a pessoa física. Agora, se dentro dos seus planos você vai abrir uma nova loja, vai precisar de dinheiro para abrir uma nova loja, vai comprar uma nova máquina, vai precisar de dinheiro para comprar uma nova máquina, então talvez não seja adequado você sair distribuindo todo o dinheiro para a pessoa física. No fim do dia a gente precisa de consciência, não pode agir só na emoção, tem que agir com razão e tomar bastante cuidado com as decisões, porque é um impacto direto no futuro. E tem que ter equilíbrio, né? Nem tudo para cima, nem tudo para baixo. Rô, só que é o seguinte, né? A gente fala que a gente tem que tomar decisões racionais, mas a grande verdade é que todo mundo toma decisões emocionais. Todas as decisões são emocionais no final do dia, né? Então a decisão de como você vai distribuir teu Prolabore, de como você vai se pagar, ela é uma decisão emocional. Não deveria, mas ela é uma decisão emocional. Agora, desde que você estabeleça suas metas, os seus objetivos, entenda quais são seus canais de aquisição de cliente, entenda quais são seus custos, você maximiza as suas receitas, as entradas de receita na sua empresa, você maximiza a geração de fluxo de caixa, porque tem muita empresa que dá lucro, mas não gera caixa. Também é um problema. Se tua empresa dá lucro e não gera caixa, você não tem como distribuir, porque você não distribui lucro, você distribui o dinheiro que está disponível no caixa, né? Apesar da gente chamar de distribuição de lucro, se não tiver o dinheiro no caixa, você não distribui, tá? E agora só que tem uma coisa. Ah, Marcelo, então eu vou distribuir tudo como Prolabore, como distribuição de dividendos e vou distribuir só um salário mínimo de Prolabore. Beleza. Mas você precisa entender o seguinte, se você não teve resultado financeiro na empresa, ou resultado de lucro contábil na empresa, você não pode distribuir lucro. Você não pode. Se você distribui lucro, o governo vai olhar e vai falar, mas como você distribuiu lucro se você não gerou lucro contabilmente? Então, isso é uma distorção que lá na frente pode dar um problema, tá? Então, por mais que você tenha caixa, se você não gerou lucro, você não pode distribuir lucro. Porque você não gerou lucro, tá? Então, o que acontece? Eu vou distribuir lucro. Você distribui lucro. Só que aí, quando você olha no contábil não gerou lucro. Você não pode distribuir. Você só pode distribuir lucro se você gerou lucro no contábil, né? O Prolabore. Poxa, eu não gerei lucro no contábil. O Prolabore, ele passa a ser despesa. Então, o Prolabore, ele é uma despesa da empresa. É uma despesa operacional. Né? É uma despesa operacional. Você pode distribuir Prolabore, mesmo que não tenha gerado lucro. Aí essas são as... São as semânticas e os ajustes que têm que ser feitos de acordo com o teu negócio. Isso. Te falar outra coisa, né? E no meio de tudo isso aí, né? Como que a gente determina, falando em decisões emocionais e racionais, né? O empresário tá ali olhando, pô, mas... Como que eu vou determinar que o meu Prolabore é esse aqui, porque é na conta, no racional e tal? Meu Prolabore é R$5.000. Pô, eu não consigo viver com R$5.000. Essa
Essa é uma que vem, né? Eu não consigo viver com esse dinheiro. E aí, como que eu vou fazer? E aí o grande lance você não consegue, você tem que viver com a tua capacidade de dar resultado. É duro falar isso, né? É uma porrada no estômago, né? Mas se você tem capacidade de gerar 5 mil de resultado, você tem que pensar como você faz com 5. Ou... Então vamos lá, a coisa é muito simples, no final do dia é muito simples, né? É lógico que quando envolve dinheiro, tem muitas questões emocionais envolvidas na maneira como a gente gasta o nosso dinheiro, até pela educação que a gente teve dos pais. Então a gente... Menino, dinheiro não dá em árvore. A gente sai ouvindo um monte de besteira, Minha mãe né? falava, quem junta com pouco, junta com muito. Tem que juntar. Mas a gente cresce e a gente cria muitas crenças em relação ao dinheiro e essas crenças vão vão fazer como que a gente entenda a nossa relação com o dinheiro. Então vamos lá, aí o cara fala, cara, eu não consigo viver com 5 mil. Por incrível que pareça, a maioria dos empresários, né? O empresário que é o grande vilão, né? Que é o explorador, tem muito empresário que não ganha 5 mil por mês, não distribui 5 mil por mês. Aí você pode falar, tá bom. Pensa, uma empresa fatura 100 mil por mês, deixa 15% de resultado, aí deixa 15 mil de lucro, mas não necessariamente ela tem 15 mil no caixa, né? Ela deixou lucro, enfim, e não deixou caixa. E aí ele vai distribuir mais que 5? Não, porque se ele quer fazer a empresa crescer, ele vai ter sempre ali, às vezes tem um endividamento, tem que pagar o endividamento e ele não distribui nem 5. Por incrível que pareça, isso é a maioria, não é a minoria. É a realidade do empresariado brasileiro. Isso, do pequeno e médio, principalmente do pequeno, que fatura 100 mil, 150 mil por mês. Essa é a realidade. Tem muita empresa que fatura... São poucas as empresas que faturam... São poucas não, mas a empresa para faturar R$1 milhão por ano, não são todas as empresas, não são todos os empresários que conseguem faturar R$1 milhão por ano. Então, vamos lá, Rô, falando dessa questão, né? Eu não consigo fazer isso. Então você tem uma opção, já que você não consegue viver com... Por exemplo, aqui é só para efeitos didáticos, né? Você não consegue viver com 5 mil por mês. Então, beleza. Então, você tem que gerar mais resultado na sua empresa. Simples assim, né? Pô, eu não consigo viver com 5 mil reais por mês, então eu tenho que aumentar seu faturamento em X%, você tem que aumentar sua margem em X% para você poder fazer uma retirada maior do que isso, ou uma retirada que o caixa e o lucro da sua empresa permita. Aí eu tenho uma pergunta matadora para você. Tem caminho, tem vários caminhos para o empresário fazer a empresa dele ter mais resultado. Mas eu conheço um aqui que é maravilhoso. Eu falo ou você fala? Não, eu falo aqui, ó. A grande verdade que a gente precisa trazer aqui para os empresários é o seguinte, cara, você tem que ter foco. Você tem que ter foco nos resultados da sua empresa. Não adianta ficar de mimimi e chorando. Você tem que ter foco nos resultados da sua empresa. Se você tem foco nos resultados da sua empresa, você vai ter que trabalhar alguns pilares. Por que eu falo trabalhar pilares? Porque a gente não começa construindo uma casa pelo telhado, né? Ou não deveria começar a construir uma casa pelo telhado. Quando a gente vai construir uma casa, o que a gente faz? A gente chama um arquiteto. Ele faz o desenho, a gente olha para aquele desenho, dorme com ele, vê se é aquilo mesmo, depois faz uma alteração. Pô, gostou do desenho, fechou o desenho? Pô, é esse aqui que eu vou, essa casa que eu vou construir? Beleza, você vai aprovar o projeto, depois que você aprova o projeto, você vai criar a fundação. E se você fizer uma fundação sólida dessa casa, você pode levantar a parede, bater laje, levantar a parede, bater laje, você vai colocar depois o telhado e a casa não vai trincar, não vai dar problema, beleza? Esse é um conceito. Não dá para começar a casa pelo telhado sem ter estrutura. Se começar pelo telhado, o telhado cai porque não tem estrutura. É a mesma coisa uma empresa. Só que o que acontece? A maioria dos empresários começa a casa pelo telhado, tá? Porque não trabalha as fundações. Quais são as fundações? Cultura é um pilar. Domínio pessoal. Então, a prudência de você lidar com o dinheiro da empresa está ligado com o seu domínio pessoal. A cultura organizacional, a tua liderança na empresa é um outro pilar. A gestão do negócio é o outro pilar. Finanças é um outro pilar, outra estrutura. E por último é a atração. Como você atrai clientes e faz esses clientes continuar comprando. Esses 6 pilares vão fazer com que você tenha uma organização sólida. E são esses os pilares que a gente trabalha dentro da imersão EAG. Então, poxa, você não está conseguindo, você não está com foco, não está com clareza, não está comprometido. Você precisa fazer o programa EAG e trabalhar os fundamentos. Não tem muito passe de mágica, não. É metodologia aplicada, é disciplina, é repetição, todo dia, né? O resultado vai aparecer. Com método, não é com bala de prata, nem com fórmula mágica. É com método mesmo. Com método para criar cultura, com método para você tomar boas decisões no domínio pessoal, com método para você liderar bem seu time, sua organização, você tendo visão de onde você quer chegar, tendo planos, com método sobre
como você faz a gestão dos projetos, das prioridades da empresa, como você faz a gestão financeira do teu negócio e como você faz a gestão do marketing, do comercial, com método. E aí o programa EAG ele serve para isso. É isso que a gente treina os empresários e é por isso que a gente tem milhares de casos, cases de sucesso documentado, né? Com quanto faturava, quanto faturou, qual era a margem, quanto ficou a margem, como que estava a equipe, e aí como ficou a equipe. A gente tem milhares de casos documentados. Se você quer ser mais um desses casos aí, a gente vai deixar um link aqui. Conversa com o nosso time, preencha o formulário, conversa com o nosso time, vem participar do nosso treinamento, né? E aí a gente faz um acompanhamento individualizado, você pode optar por ter um acompanhamento individualizado e a gente vai ajudar você a colocar sua empresa no rumo, no trilho, tá? Repito, com metodologia, com ferramentas práticas, com ferramentas aplicáveis, sem bala de prata, sem fórmula mágica, simplesmente com meta, plano de ação e execução. A gente não acredita em sorte, a gente acredita em meta, plano de ação e execução. E você, no seu negócio, se você quer ter uma retirada maior, se você quer ter uma distribuição de lucro maior, você precisa de meta, de plano de ação e de execução. Muito bem, meu fã. Tô querendo fazer de novo. Legal, então vou deixar o link aqui. Tá no e aí fixado, depois, né? isso. Tem um link fixado aqui no comentário. Tem um comentário, tem um link fixado. E aí você pode clicar nesse link que o time vai atender você com o maior prazer. Fazer uma sessão estratégica aqui, fala aí, meu fã. Faz uma sessão estratégica, você já vai ter clareza de onde você quer chegar, você vai entender o que te impede de chegar lá, você vai entender as oportunidades que você vai ter depois que você tirar essas coisas que te impedem, e eu garanto que você vai sair de lá energizado. Então, faz a sessão estratégica. É isso aí, muito Beleza? bem. Deixa eu falar uma outra coisa legal aqui, né? A gente olha pro jeito que as empresas funcionam, como são as empresas no Brasil, a maior parte das empresas, por experiência nossa aqui, né? Todo mês a gente tem mais de 120 empresários nas turmas aqui, todo mês. E quando a gente olha e faz as nossas pesquisas com quem tem empresa familiar, levanta a mão, a maioria absoluta é composta de empresa familiar, né? Nesse range, né? De média e pequena empresa. E aí a gente vê que as empresas familiares têm problemas que misturam, né? A administração familiar com a administração empresarial, aí no meio disso tem o dinheiro e aí dá problema quando a gente fala de distribuição e tal. Às vezes vem questões assim, pô, a gente não pode definir o Prolabore pelo percentual que o dono tem da empresa? Então essa é uma questão que fica. Na minha cabeça até faz sentido, você pode ver qual que é, mas aí você está misturando de novo o que é Prolabore com o que é e o que é distribuição de lucro. E misturar a família da briga, né, meu filho? É. Vamos lá, eu acho que é um pouquinho mais complexo do que parece, mas na verdade não é tão complexo assim, tá? O Prolabore, ele é de acordo com a função que você exerce na empresa. Então, tem dono de empresa que exerce uma função do comercial. Tem dono de empresa que exerce uma função técnica, operacional. Tem dono de empresa que exerce uma função executiva. Ele é o executivo que garante a execução do planejamento estratégico. Tá? De acordo com a função que você ocupa, você pode determinar o Prolabore, não porque você é dono, mas por aquela função que você ocupa. Tá? Mas, como eu disse, se você pagar um Prolabore de R$20 mil para você, vai sair do caixa da tua empresa 25 e vai entrar no teu bolso menos que 15, né? Então, muitos empresários eles não determinam o Prolabore baseado nisso, tá? Mas o ideal é você determinar ali pela função que exige. Faça uma pesquisa. Quanto ganha um gerente comercial de uma empresa de pequeno e médio porte? Quanto ganha um executivo, um diretor executivo de uma empresa de pequeno e médio porte? Faz uma pesquisa e aí você vai ter um parâmetro para definir isso daí, sem ego, sem vaidade, com base em pesquisa, com base em dados, tá? E aí, a distribuição de lucro. Normalmente, o que acontece é o seguinte, por exemplo, você vai ter 2 sócios ali que são 50%, né? Não recomendo, mas você pode ter 2 sócios 50%. Você pode ter um sócio 60%, 40%. O que é a prática comum é, se o sócio tem 60%, 60% do valor a ser distribuído vai para o sócio que tem 60%, 40% do valor a ser distribuído vai para o sócio que tenha os 40%. Esse é o pensamento mais comum. Porém, a legislação ela permite que você faça uma distribuição de lucro desproporcional ao capital social, tá? Então, às vezes você vai ter ali dentro da tua empresa, tem muito empresário que tem 2, 3 empresas, né? E ele vai ter uma pessoa ali que dentro da empresa é o que está tocando no dia a dia, que está entregando o resultado no dia a dia, né? Mesmo o sócio sendo majoritário, ele pode permitir que a distribuição de lucro, por exemplo, seja igual.
ou desproporcional às cotas. É um instrumento jurídico que você pode usar. Você vai fazer o teu contrato social e vai colocar que a distribuição pode ser desproporcional. No acordo de sócios, é um outro documento, o contrato social é um documento, o acordo de sócios é outro. Você determina o quanto vai distribuir para cada sócio, mediante que tipo de resultado, mediante que tipo de entrega ele vai distribuir isso. Então, você tem essa flexibilidade. Necessariamente não precisa ser 60-40. Ah, Marcelo, mas isso não faz sentido para mim. Olha só, muitas vezes você vai trazer uma pessoa, vai fazer sociedade com uma pessoa e talvez você tenha outro negócio e essa pessoa vai tocar um negócio, ela precisa de um incentivo, né, para tocar esse negócio, para fazer o negócio chegar no próximo nível. Então, para mim, faz todo o sentido que a distribuição seja desproporcional, até porque a entrega dessa pessoa, às vezes, é desproporcional à tua entrega, que é o sócio majoritário. Não é sempre que isso acontece, mas pode ser. Pode acontecer. A entrega do sócio minoritário, às vezes, ela é desproporcionalmente falando, maior do que a entrega do sócio majoritário. Então, você pode fazer isso, né? Aí é você tirar o ego, tirar a vaidade, é analisar a entrega de cada um e aí você determina. Para não distribuir um Prolabore e sair muito caro para a empresa e muito pouco dinheiro para o bolso do dono, você pode distribuir como distribuição de lucro. E aí o lucro te dá essa vantagem de distribuir de maneira desproporcional. A gente está falando de desproporcional, mas às vezes a entrega é proporcional, né? Às Aí vezes o cara é proporcional, 60-40, isso. aí você fala, cara, meu trabalho é muito importante, mas o seu também é muito importante. Mas no papel da sociedade eu tenho 60, tem 40. Pô, se a gente olha para isso e está proporcional à entrega, você usa a distribuição desproporcional para pagar da mesma forma da entrega. Aí você olha o que a gente chama, né, de poder econômico e o poder financeiro, né? Aí não é poder. Poder econômico é uma coisa, a sociedade te dá, mas para efeitos financeiros a proporcionalidade fica interessante, independente de como está no contrato social. Falei complicado, né? Mas deixa eu simplificar o que você falou. É o seguinte, imagina o seguinte, você é um sócio que tem 80% e você tem outro sócio que tem 20%. Mas a entrega do sócio que tem 20%, ela é igual à sua. Ou até maior do que a sua. As funções, as responsabilidades que ele assume na empresa, ela é igual à sua ou maior que a sua. Cara, lá na frente, isso vai dar um problema emocional, né? O que é um problema emocional? Cara, eu estou entregando muito e não importa o quanto eu entregue, eu vou receber 20% e o sócio que talvez não entregue tanto, né? É comum isso acontecer. Não que não entrega porque não tem capacidade. Às vezes não entrega porque tem outros negócios. Ou não é a função. Ou não é a função, ou não é o combinado, né? Não foi combinado que esse sócio entregaria. Só foi combinado que ele entraria com dinheiro e que ele seria um conselheiro da empresa, mas ele não tocaria o negócio no dia a dia. Isso pode acontecer. Então, a entrega ela é desproporcional à relação de cotas societárias. Então, se você tiver tranquilidade para fazer, você pode determinar, olha, já que sua entrega é desse tamanho, a distribuição, então a gente vai fazer o seguinte, ó, no mês a mês a gente distribui 25% do lucro, a gente distribui 25% e distribui meio a meio, né? A gente deixa 25% para ser distribuído no final do ano. Desses 25% que vai ser distribuído no final do ano, a gente faz proporcional. A gente faz proporcional. Então, você tem vários mecanismos que você pode fazer, é lógico, né? Conversa com o seu contador, conversa com o seu advogado, faça um acordo de acionista e aí você tira toda a emoção do lado, faz um acordo. Ah, Marcelo, eu mudei, agora eu não quero mais esse acordo. Beleza, você tem um acordo de acionista, você vai lá, senta de novo com o teu sócio, discute, chega num termo bom e aí repactua o acordo de sócios de maneira que você consiga entender e atender as duas partes. É isso aí, muito bom mesmo. Então, a gente acabou entrando aqui numa outra questão que eu ia abordar, que era, e o sócio que tem 3 empresas, você acabou explicando aqui, né? Agora, tem uma pergunta aqui que foi um ouvinte nosso. É ouvinte que chama aqui? É uma audiência? Pode ser o ouvinte, se estiver ouvindo no podcast. Foi um espectador nosso aqui, um cliente, YouTube, um amigo, alguém que tem carinho por nós e nos acompanha aqui, né? Um empresário. Como o valor do Prolabore deve evoluir ao longo do crescimento da empresa? Se tem uma porcentagem ideal do crescimento para o Prolabore? Eu sei que você já falou no começo, a empresa tem que ter condição. Legal.
Como que eu determino quando tem mais condição? Acho que é isso que ele quer entender. Beleza, olha, eu comecei, Marcelo, aí eu tinha um Prolabore ali de 5 mil e tal, só que agora a minha empresa está numa condição maior. Como que eu olho para isso? Como que eu defino o critério? Espero que isso responda a pergunta que ele fez. Legal, você pode definir isso a qualquer momento. Antes de mais nada, a qualquer momento você pode fazer isso, desde que você tenha resultado, né? Eu recomendo como prática, isso é o que eu recomendo como prática, tá? Primeiro, fortalecer o caixa da empresa, né? É isso como prática. Fortalece o caixa da empresa, 6 meses de contas pagas. O que é 6 meses de conta paga? Imagina que você ficasse fechado hoje e você ia continuar tendo as despesas que você tem. Não ia ter receita, mas ia ter despesa. Quanto que dá essa despesa? Então, uma vez que você estabeleceu isso como objetivo, você tem 6 meses de conta paga, isso te dá muita tranquilidade para ser mais ousado nas suas distribuições de lucro, tá? Isso dá muita tranquilidade. E aí, a distribuição de lucro é, cara, eu gerei 500 mil de lucro, né? Tô com 6 meses de caixa ali, poxa, distribui o lucro todo para você, né? De acordo com o que está combinado entre você e teu sócio, né? Vou falar a grande verdade, eu nunca recomendo que você distribua todo o lucro, né? Por mais que você tenha 6 meses de caixa, você tem 6, aí passa a ter como objetivo ter 8, né? Distribui uma parte, outra parte você coloca lá. Ah, você tem 8, coloca como objetivo ter 12. Aí você distribui uma parte, outra parte você coloca lá. Sempre olhando para deixar o caixa da empresa gordo, tá? Sempre olhando. E é lógico, você só deixa o caixa da empresa gordo quando você busca resultado, quando você bate suas metas de faturamento, de margem de lucro e de geração de caixa, tá? A partir do momento que você tem essa tranquilidade financeira, é simples, senta com o teu sócio e fala, olha, o caixa da empresa já está gordo, né? Vamos olhar para a pessoa física, agora olha de olhar para a pessoa física, vamos distribuir na pessoa física. Faça isso que não vai dar problema. Vai dar certo. Vamos lá, meu fã, para dar uma organizada aqui, porque foi informação, não sei se você percebeu o tanto de informação que você já entregou aqui, meu. Se o cara não se organizar agora é porque não quer. É desculpa, porque tá aqui, ó, passo a passo. Mas ainda assim, quero melhorar um pouquinho aqui, ó. Passo a passo. Se a gente tivesse que definir o primeiro passo que é a empresa, pro dono da empresa que olhou isso e falou, putz, cara, vou organizar isso aí, né? Vamos fazer um passo a passo rapidinho aqui, né? Então, penso eu, separar a conta da pessoa jurídica da pessoa física, fazer uma pesquisa de mercado para entender como é Prolabore, caso ele decida que ele vai distribuir, que ele não vai distribuir lucro, ele vai pagar como Prolabore. Se ele for distribuir lucro, ele fazer as contas de quanto ele vai e tal. Eu queria que você colocasse isso numa listinha aqui. E legal. Você que está vendo agora, aproveita, pega um papelzinho e caneta, anota aí, porque se te interessou, agora vai um checklist aí. Então vamos lá, uma das coisas também que eu vou falar para você, né? Uma das coisas é, na pessoa física, você agir da mesma maneira da pessoa jurídica, que é garantir pelo menos 6 meses de conta paga, né? Então você tem que ter nas suas reservas pessoais pelo menos 6 meses de conta paga, tá? É lógico, isso como um primeiro objetivo. O segundo objetivo é ter 1 ano de conta paga. O terceiro objetivo é ter 2 anos de conta paga, né? O quarto objetivo é você ter 10 anos de conta paga. Por que eu falo ter 10 anos de conta paga? Porque aí você está realmente conquistando a liberdade financeira, né? Se você tem 10 anos de conta paga, você não trabalha mais por causa do dinheiro, você trabalha por causa do desafio, por causa do teu sonho, por causa daquilo que você gosta de fazer. Então você tem que ter essas metas pessoais também, de quanto eu tenho que ter de reserva de conta paga, né? Se você tem no dia a dia ali 10 anos de conta paga ou 2 anos de conta paga, você tem tranquilidade. Porque se você tem 1 mês de conta paga na pessoa física, você está beirando a escassez, sabe? Um deslize que você deu, ou um deslize que a empresa deu, ou uma virada que deu no mercado, no mês seguinte você já está preocupado com como que você vai fazer para pagar a escola dos seus filhos, como você vai fazer para pagar a prestação do carro, se o seu carro for financiado, ou a prestação da casa, se a casa for financiada. Então, como pessoa física, você também tem que ter um objetivo de ter X meses de conta paga. O ideal é que você tenha pelo menos 24 meses de conta paga. Ou seja, seu custo de vida, para você viver, pagar a escola dos filhos, fazer a viagem de fim de ano, tirar suas férias. Se você precisa de 30 mil reais por mês, você vai ter que ter 30 vezes 24, que vai dar 600 mais 120 vai dar 720 mil. Então você tem que ter nas suas reservas pessoais 720 mil. Marcelo, eu não tenho 720 mil. Então coloca como plano, né? A gente não acredita em sorte, a gente acredita em meta, plano de ação e execução,
né? Como que você vai organizar suas finanças para que você chegue nesses 720 mil aqui, como um exemplo hipotético, tá? O teu número pode ser 5 milhões, o teu número pode ser 500 mil, cada um tem seu número, dentro da tua realidade, dentro do resultado que você gera, você estabelece isso daí. Então, se você tem na pessoa física também, você pensa, na pessoa jurídica você tem 2 anos de conta paga, na pessoa física você tem 2 anos de conta paga, o teu estresse, teu nível de estresse é muito menor. Quando acontece um problema, você está muito mais tranquilo, né? E você tem que entender que isso é uma construção. Você não faz isso do dia para a noite, você faz isso com planejamento, tá? Então, planeje 2 anos de conta paga na empresa, ou 6 meses, ou 1 ano de conta paga na empresa, de caixa, né? E 1 ano de conta paga na pessoa física. Ah, Marcelo, mas por que eu vou ficar com esse dinheiro parado? É melhor eu investir ele na produção. Legal, você pode investir esse dinheiro na produção, mas o objetivo continua sendo você ter caixa suficiente para ter, no mínimo, 6 meses de conta paga na pessoa jurídica. E na pessoa física, o ideal é que você tenha 2 anos de conta paga, você vai viver com mais tranquilidade, menos nível de estresse. Você vivendo com mais tranquilidade, com menos nível de estresse, você vai fazer uma gestão melhor na sua empresa, vai tomar decisões melhores na sua empresa, tá? E vai facilitar muito a sua vida, tá? Então vamos lá, passo a passo. É isso? É isso. Então vamos lá, você tem que analisar qual fase a sua empresa está. Se ela está numa fase de plantar ou se ela está numa fase de colher, né? Cara, eu estou na fase de plantar, eu aperto minhas contas, vou viver com o mínimo, com o básico, né? Para me manter, e eu vou focar em fazer a empresa crescer e vou deixar meu CPF forte, o CNPJ forte. Primeiro eu fortaleço o meu CNPJ, depois eu fortaleço o meu CPF. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer, se planejar para fortalecer o CNPJ. E depois que você fortalecer o CNPJ, você fortalece o CPF. Beleza? Então, o que eu dou prioridade? Primeiro o CNPJ, depois o CPF. Tá? O CNPJ vai vir na frente, o CPF vai vir depois. E aí você tem que entender que para você fazer isso, você tem que buscar resultado. Não tem como você fazer isso se você não buscar resultado. É meta, é plano de ação e execução. Na pessoa jurídica, meta, plano de ação e execução na pessoa física. Beleza? Essa é a primeira coisa. Aí você vai definir lá qual que é a minha recomendação, né? Até por uma questão de inteligência financeira. Prolabore, você vai determinar lá um salário mínimo de prolabore, né? E o restante é distribuição de lucro. Mas você só pode distribuir lucro se tiver lucro. Se não tiver lucro, você não pode distribuir, né? Você pode ocorrer num problema fiscal se você distribuir lucro e não tiver lucro no balanço, tá? E aí você determina quanto que você vai distribuir de lucro, se houver lucro. Minha recomendação, dependendo da fase que você está, distribuição de lucro entre 25% do lucro e 50% do lucro. Marcelo, por que eu não posso distribuir 100% do lucro se eu sou o dono da empresa? Poder, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser distribuir 100%, distribui 100%, né? Tudo tem consequências, não vai passar incólume. Então, determina qual percentual de lucro você vai distribuir, tá? A empresa não está estável ainda, eu ainda estou apanhando, 25%. Né? Pô, a empresa já está bem madura, tem previsibilidade, meus números são bons, meus resultados são consistentes, 50%. Marcelo, eu não preciso mais investir na empresa. Então, objetivo, 6 meses de caixa para pagar todas as despesas. Quando eu tiver com 6 meses de caixa, eu distribuo mais, distribuo 80%. Por que eu não posso distribuir 100%? Não aconselho, porque se sua empresa cresce, toda empresa que cresce, ela vai precisar de dinheiro, porque crescimento suga caixa. Não aconselho você distribuir 100%. Então, planeja, cara, eu quero ter 6 meses de caixa, quando chegar em 6 eu vou planejar para ter 1 ano de caixa, né? A partir do momento que eu tenho 1 ano de conta paga na empresa, que eu gerei o conta paga, né? No marketing digital a gente chama isso de open doors numbers, né? O número de abrir a porta, né? Eu tenho 12 meses de posso abrir a porta sem entrar fluxo, que o dinheiro que eu consigo pagar as contas. Para atingir esse objetivo, agora vamos olhar para a pessoa física, vamos aumentar a minha distribuição, mas mesmo que você distribua uma alta quantia ou um alto valor de acordo com o seu resultado, você vai deixar a pessoa física pobre? Não. Aí você vai olhar e vai falar, bom, agora, para eu viver bem, eu preciso de 50 mil e eu consigo distribuir 50 mil. Então eu tenho que abrir mão de coisas para juntar dinheiro, para fazer um plano, para poder eu ter na pessoa física 2 anos de conta paga. Depois que eu tenho 2 anos de conta paga, eu posso ter mais liberdade no que fazer com o meu dinheiro, em trocar o carro, enfim.
em fazer a reforma na casa, e aí você pode ter mais liberdade, né? Você não fica nem escassez na empresa, nem escassez na pessoa física. Suas decisões vão ser melhores e aí parece que o universo ele conspira a favor das pessoas que estão com calma, com tranquilidade, executando, entregando valor, gerando valor. Então, 6 meses de conta paga na empresa, depois você aumenta esse objetivo para 1 ano, depois você vai colocar 6 meses de conta paga na pessoa física, depois aumenta isso para 1 ano, depois aumenta isso para 2, né? E ao longo da jornada, né? Então, se você tem 15 anos da empresa, você ter 10 anos de conta paga é um bom número. Você ter 10 anos de conta paga, né? Olha a tranquilidade que você vai ter. Você pode investir em outros negócios, você pode fazer uma série de coisas e vai ter tranquilidade para fazer. Muito bom. Eu gosto de ver você falando de mentalidade, cara, e é importantíssimo a gente ter mentalidade forte para pensar nisso, né? A mentalidade é que vai fazer a grande diferença, né? E aí, a gente pincelou ali, não é só porque eu mereço que eu vou fazer, né? Então, qual que é? Qual que é a mentalidade que a gente tem que adotar? Você lembra que eu falei que é o caminho do meio? É o caminho do não meio. É só porque eu mereço que eu vou fazer, mas também eu não vou viver também uma vida miserável eternamente tendo condições de ter uma vida melhor. Né? O caminho do meio é o negócio. Então, é assim, não é só porque você é dono que você pode comprar o caminhão que você quer na sua frota de caminhão, na sua empresa. Não é só porque você é dono que você pode comprar a cadeira que você quiser, porque o teu ego e tua vaidade estão falando mais alto, tá? É lógico que você atingiu o patamar que te permite fazer isso, por que não, né? Aí você compra a cadeira que você quer, você compra o caminhão que você quer, você compra a máquina que você quer, tá? Mas primeiro faça por merecer isso, né? Não saia merecendo antes de fazer por, né? Então, o merecimento é uma coisa muito importante que o empresário tem que trabalhar. Junto com o merecimento, ele tem que trabalhar a gratidão, ser grato por as coisas, né? Então, o merecimento e a gratidão são coisas que estão ligadas, mas também você antecipar todas as gratificações, né? Porque você acha que você merece, se for num caminho extremo, vai ser ruim para você. Então, trabalhe a sua mentalidade. A tua mentalidade é: vou ter 1 ano de conta paga na pessoa física, 1 ano de conta paga na pessoa jurídica. Quando você atingir esse resultado, você pode se presentear. E outra coisa, se você for bem planejado, você consegue tirar suas férias, você consegue planejar a troca de um carro, você consegue planejar isso e ainda acumular dinheiro, mas você precisa planejar, né? E aí, eventualmente, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E às vezes você, ao invés de 5 vezes por semana num restaurante, porque você acha que você pode ir no restaurante que você quer, e você pode, desde que você faça por merecer isso, talvez você vá 2 vezes por semana num restaurante, né? Em vez de sexta, sábado e domingo jantar num restaurante chique na tua cidade, vai jantar no sábado, vai jantar no domingo. Aí quando você fez por merecer, que tua conta tá resolvida, aí você vai sexta, sábado, domingo, né? Ou você vai de segunda a segunda porque você fez por merecer, né? Mas não vá se você não fez por merecer, é simples assim. Você acha que a mentalidade, então, se resume a pensar em longo prazo? Porque Sempre. nada Sempre. é hoje, né? Sempre. Legal. De novo, é pensar em longo prazo, mas num caminho de equilíbrio, né? Num caminho do meio, sem pros extremos. Legal. Quero que você fale de outro mito aqui pra gente. Galera, é meio ruim eu ficar entrevistando o Marcelo aqui, ó. Porque, é 27 anos de casado, né? Eu sei como ele pensa. Eu tento ficar provocando aqui pra ver se ele fala as coisas que eu acho legal. Quando ele formula o pensamento dele, ele traz umas analogias muito bacanas. E é isso que eu quero tentar extrair aqui. Então, a pergunta que vem tem um mito aqui, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas as pessoas tendem a acreditar. Não sabe o que acontece, Marcelo? Vou usar um dinheiro aqui da empresa, vou comprar um carro bem legal, porque aí eu fecho mais negócio por causa disso. Eu, particularmente, tenho um mito aí, né? Não é toda vez que isso pode funcionar, mas não é toda vez, né? O que você acha? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque sim, tem um fundo de verdade, né? Você pode fechar mais negócios se você tiver determinado carro, enfim, você pode fechar mais negócios, porque no final do dia, né, gera uma credibilidade. Isso, gera uma credibilidade, tá? Porém, se você começar a viver sua vida baseado na aparência, você corre um risco muito grande, tá? De se machucar. Então toma cuidado para não se machucar fazendo esse tipo de coisa, né? Determina suas metas. Cara, beleza, eu vou comprar um carro aqui, vou pegar um dinheiro da empresa, eu vou financiar um carro aqui, né? Porque eu financiando o carro, isso aqui vai fazer com que eu feche mais negócio. Não sei se isso é verdade, mas pode ser verdade. Pode ser verdade, tá? Agora, tenha suas metas muito claras.
tenha suas metas de resultado muito claro e acompanha no mês a mês se você está gerando esse resultado. Né? Acompanha no mês a mês se isso está acontecendo de verdade. Se isso estiver acontecendo de verdade, beleza, você está num bom caminho. Mas se você não está batendo suas metas, não está atingindo seus resultados, revisa isso daí. Se permita revisar, tá? Se permita revisar. Então, toma muito cuidado, porque uma decisão errada acarreta outras decisões erradas e você entra num looping de decisões erradas, de viver uma vida que, de repente, não é a vida para você viver agora, tá? O inverso também não é verdade, né, Marcelo? Falar de mentalidade, né? Tem um cliente que a gente atende aqui, eu não vou falar o nome, mas ele não gosta de mostrar, ou a paixão dele na empresa dele, ele atua como comercial da empresa. Ele tem um irmão que é sócio, o irmão dele atua como executivo, a parada dele é o comercial. Ele anda no motinho, velho, caindo aos pedaços e não fala pra ninguém que é o dono da empresa, porque ele acha que as pessoas ficam com dó dele e compram mais. O inverso também não precisa ser verdade, né? No final do dia, os números não mentem, né? Olha pro seu resultado, o teu resultado vai te falar. Bom. Olha pro teu resultado, o teu resultado vai te falar o que é, o que não é. Né? É lógico, eu vou falar que a gente fez bastante isso, né? Quando a tua empresa começa a crescer, você vai receber um monte de alguém querendo te vender uma solução para resolver um problema. E as pessoas vão prometer mundos e fundos para você, tá? Vão prometer mundos e fundos. Aí você fica olhando e fala, será? Pô, o cara tá prometendo que vai me deixar milionário, mas será que esse cara ganha milhão? Porque se ele não conseguir gerar milhão nem para ele, será que ele vai ajudar a gerar milhão para mim, né? No final do dia, isso é uma pergunta que fica na tua cabeça. Pô, o cara tá falando que vai me deixar milionário, mas será que ele é milionário para me deixar milionário? É uma pergunta. Eu já fiz isso muitas vezes. As pessoas chegavam lá no escritório, a empresa estava crescendo, estava bombando e os caras prometendo mundos e fundos. Na hora de ir embora, eu acompanhava o cara até o estacionamento, né? Ah, para que eu acompanhava ele até o estacionamento? Só para ver se tinha coerência o que ele me falou, dependendo da promessa, porque o que você mais vai ouvir como empresário são promessas mirabolantes. Dependendo da coerência daquilo que ele me falou, eu ia ver se o carro dele condizia com a promessa que ele estava fazendo para mim, tá? E eu acho que pode ser até um jeito burro de fazer as coisas, mas acontece, eu já fiz isso. Então pode ser que quando você vai fechar um negócio de grande valor, com uma empresa séria, que está procurando um fornecedor sério, né? Esse tipo de coisa, pode ser que isso sim entre na conta, tá? Agora, o grande ponto é qual que é o limite, né? Você precisa entender qual que é o limite, né? Então, toma cuidado com isso, tá? Não vou falar que não existe influência sim, mas cuidado, pode ser perigoso. Agora, outro mito aqui. Vamos falar um pouquinho de empresário que está trabalhando na empresa e aí tem vários, por incrível que pareça, tem vários empresários que estão criando a empresa para ela poder ser vendida, né? Tem gente que pensa nisso, eu vou construir, vou ficar rico nisso aqui, vou vender para poder aproveitar a vida. É um jeito de pensar. Não está certo, não está errado, não tem julgamento para isso, né? Tem gente que pensa assim. Mas para encaixar no que a gente está falando, você acha que estrategicamente aumentar o valor do Prolabore, diminuir o valor do Prolabore, faz a empresa de alguma forma valer mais, valer menos, mostrar que tem menos dependência do empresário que está por trás do negócio? Você acha que o Prolabore tem alguma coisa a ver com o processo de M&A? M&A é o processo de venda, né? Rô, eu acho que o que vai ter a ver com o processo de venda de uma empresa é a capacidade de geração de caixa que essa empresa tem e a margem que ela deixa, tá? Eu acho que é isso que vai impactar, tá? Capacidade de geração de caixa que a empresa tem e a capacidade de geração de lucro que a empresa tem é o que vai impactar na venda. Então, o Prolabore ou a sua distribuição, ela não impacta no número, principalmente a distribuição, né? Você gerou 30% de lucro e distribuiu 20%, 50% desse lucro que você gerou. Você continuou gerando 30% de lucro. Você não deixou de gerar os 30% do lucro. E no final do dia é isso que importa, é a capacidade de geração de lucro da empresa. É lógico que quando você joga no Prolabore é despesa, você diminui teu lucro. Mas o que vai impactar nisso é o resultado que você gera. Muito bom. Também penso como você. Não vai mudar o resultado, né? A decisão, na hora que o cara comprar, ele toma a decisão do jeito que ele quiser. O fato é, a empresa é capaz de fazer isso. Aliás, né? Deixa eu aproveitar aqui, ó. Vai ter um card aqui que um podcast que eu gravei com o Roberto Valverde. E a gente, nesse podcast, falou sobre compra e venda, e desvendamos todos os mitos de compra e venda
de uma empresa. Então, vou deixar esse card aqui, dá uma olhada nesse podcast, que o Roberto, ele é um especialista em fusão e aquisição de empresas e ele entregou o ouro. Recomendo que você assista isso, acho que vai ter mais clareza sobre vender empresas, tá? Vai ter muito mais clareza sobre isso. Muito bom. Queria que a gente pudesse fechar agora com chave de ouro, porque, já foi ouro durante o episódio todo, né? E quem ficou até aqui, eu acho que merece um presente, né? Se você pudesse deixar aqui uma sacada, um conselho. E eu queria que você pensasse da seguinte forma, se você pudesse voltar lá atrás e falar para aquele Marcelo de 20 anos, 20 e poucos anos que estava começando ali, e que fosse dar uma dica para ele, Marcelo, ó, vai aqui, ó, cara, que vai dar certo e você não vai passar por um monte de problema que você passou. 30 anos de empreendedorismo, cara, passou por muita coisa, né? Então vamos lá, cara. Se eu pudesse voltar para aquele Marcelo lá atrás, quando começou, Marcelo, não acredite em sorte. Acredite em meta, plano de ação e execução. É isso que eu ia falar para Marcelo. Acredite em meta. Estabeleça suas metas. Faça planos e execute o plano. Tá? Seja radical nisso, de executar o plano que você traçou. Sabe? Sem desculpa, sem mimimi, né? Daria um conselho extra. Busque conhecimento. Vá em busca de conhecimento, porque através do conhecimento você vai conseguir atingir suas metas, tá? Busca o conhecimento, tá? Então, basicamente, eu daria esses dois conselhos. Cara, não acredite em sorte, acredite em meta, plano de ação e execução. A sorte, ela vai encontrar você trabalhando no final do dia. Se você tem meta, se você tem bons planos, se você executa os planos que você estabeleceu, as coisas vão acontecer. Agora, sair trabalhando sem direcionamento, sem saber onde quer chegar, sem saber quanto quer faturar, sem estabelecer uma meta de qual é o marco que você precisa atingir para você poder distribuir mais lucro ou pagar um prolabore maior. Se você sair assim, contando com Deus vai abençoar e ele abençoa mesmo, mas se você contar só com Deus abençoar e não contar com a tua parte de fazer o que precisa ser feito, não vai funcionar. Então, tenha metas claras de onde você quer chegar. Faça bons planos, estabeleça os seus marcos, executa o plano. Poxa, cheguei naquele marco, então se eu chegar no marco A, eu vou fazer tal coisa. E aí, quando você chegar no marco A, você faz o que você planejou. Né? Simples assim. Planejei trabalho, né? Eu fui na missa da semana passada e o padre rezou em latim. E aí ele falava... Ora et labora, ora et labora. Ora e trabalha. Ora e trabalha. Pelo trabalho devolve, né? É isso aí, meu fã. Pô, cara, foi muito legal o episódio. Legal. Valeu demais, cara. E, comandante, eu espero que você, a partir disso daí, você separe definitivamente a conta pessoa física da conta pessoa jurídica, né? Com menos mimimi, né? Com menos mimimi, com mais pragmatismo. Ai, Marcelo, mas é impossível. Não tem nada que é impossível. É você que está tomando decisões ruins no final do dia, né? É você que não quer abrir mão de algumas coisas e muitas vezes a gente tem que abrir mão das coisas hoje, porque lá na frente a conta fecha. É isso aí. Muito bom, muito bom. Se você gostou, então, dá um like aqui pra gente, dá uma moral, compartilha, porque se você compartilhar o YouTube... Aí deixa seu comentário, né? Deixa seu comentário. Como que você tá? Você tá conseguindo fazer a divisão? Não tá conseguindo? Se você lida bem com as emoções em relação ao dinheiro, se você precisa trabalhar isso, deixa um comentário aí que eu quero saber. Muito bom. Valeu, gente. Até a próxima. Isso aí. Valeu.